Meus amados, é um momento singular para as nossas vidas, quando nós estamos agradecendo a Deus pela chegada do reverendo Leandro como pastor desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pelo conselho da igreja, pela escolha que o conselho fez, pela análise que o conselho teve a oportunidade de fazer dele, para que ele pudesse então assumir, e o presbitério aprovou, depois de todas as análises, que ele pudesse vir para cá. Já conheço o reverendo Leandro há muitos e muitos anos. Tive o privilégio de estar com ele no Chile, tive o privilégio de estar com ele nos Estados Unidos, tive o privilégio de acompanhá-lo nos momentos difíceis ali, tanto no Chile como nos Estados Unidos, e partilhando da palavra de Deus e conhecendo que o reverendo Leandro é um homem que sempre busca a conciliação e busca resolver problemas. Então eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela igreja, louvo a Deus por este momento. Mas eu não gostaria de começar a minha mensagem sem primeiro agradecer ao reverendo Josafá. Eu quero expressar minha gratidão como presidente do Supremo Concílio ao reverendo Josafá, que serviu esta igreja de acordo com o chamado do conselho desta igreja e a aprovação do presbitério, para que pudesse ter essa transição. Então eu quero agradecer em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, fica aqui o registro nosso, ao reverendo Josafá, que esteve presente, que acompanhou essa igreja, que procurou pastorear essa igreja, para que nós pudéssemos chegar a bom termo nesta hora. Que Deus possa abençoá-lo. A nossa gratidão também aos dois presidentes de síndios que estão conosco, ao reverendo Antônio Marcos. O reverendo Antônio Marcos é o presidente do Sínodo da Bahia, e ao presbítero George, que é o presidente do Sínodo do Central da Bahia. Então, a nossa gratidão aos dois presidentes que estão conosco, e a nossa saudação de uma forma muito especial ao nosso vice-governador, que Deus esteja abençoando o seu trabalho. Não é fácil ser vice-governador do estado como a Bahia. Eu já tenho viajado por toda a Bahia, de norte a sul, de leste a oeste, tenho observado as lutas, que Deus possa abençoá-lo e sustentá-lo cada dia mais. E ao prefeito de Salvador também, que é outra luta diária. Ser prefeito de uma capital, o senhor foi motivo das nossas orações e algumas crises que a cidade de Salvador passou. E nós oramos de joelhos por vocês, não só pelo nosso povo daqui, mas principalmente pelas autoridades constituídas, que esta é a obrigação da nossa igreja. Então, nossa saudação ao prefeito, nossa saudação ao vice-governador. Nossa saudação à vereadora que está conosco, aos vereadores que estão conosco também, que é um momento muito singular. Aquela casa de leis, que tem de tomar decisões. Muitas vezes, as decisões são difíceis, que envolvem várias áreas específicas da cidade. Então, que Deus abençoe vocês. E abençoe a cada um dos secretários, cada um daqueles que exerce o seu trabalho na prefeitura ou no Estado, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. O nosso texto de estudo dessa noite é um texto muito conhecido dos irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Josué. Meus irmãos, pregar na igreja da Bahia é muito bom. Da igreja de Salvador. Você toma água de coco. Isso é privilégio para os poucos, viu? A minha gratidão ao conselho da igreja por essa bênção preciosa que vocês colocam para nós. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, passa esse Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ó Pai, eu te agradeço por esse momento tão especial. Fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta hora. Para que nós possamos, ó Pai, te louvar, te agradecer e te glorificar. Para que as nossas vidas sejam vidas entregues ao Senhor e tenhamos sempre a experiência de andar com o Senhor. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nome do teu Filho Jesus. Explica e aplica a tua palavra aos nossos corações, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a temática dessa noite está em torno desta expressão, para que sejas bem-sucedido. Para que sejas bem-sucedido. Muitas vezes nós olhamos para a vida e nós perguntamos por que algumas pessoas conseguem vencer e outras não. Por que alguns conseguem ter um pastorado diferenciado, outros não? Nós estamos hoje dando a posse ao reverendo Leandro. E o nosso desejo é que o reverendo Leandro seja muito bem sucedido no seu ministério. Que ele seja de fato uma bênção de Deus para todos nós. Um vaso escolhido de Deus para todos nós. E eu creio que nesse texto sagrado nós temos algumas expressões que marcam e devem marcar as nossas vidas. Muitas vezes é bom quando a gente começa o ministério. É muito bom quando a gente tem a alegria da posse. Mas um dia será o dia que nós vamos despedir da igreja. Vamos sair. Vamos deixar escrito aquilo que nós fizemos. O que nós vamos deixar escrito? Será que as pessoas vão lembrar com alegria, com saudade de nós? Ou vão simplesmente dizer, passou por aqui fulano de tal? Nós escrevemos a história. Eu estou há 49 anos no ministério, 48 anos no ministério. Fui ordenado no dia 13 de janeiro de 1976. Nesses anos todos do ministério, eu pastorei 2 igrejas. Uma estou há 41 anos, na mesma cidade, com o mesmo povo, vendo ela crescer, desenvolver, viver. Mas a palavra que me chama a atenção é como se estivesse pregando para mim mesmo. Vai chegar a hora que eu vou despedir. O que marcas irei deixar? Eu gostaria que o reverendo Leandro pudesse projetar a sua vida daqui a 25 anos, quando o senhor estiver deixando essa igreja. Não essa igreja simplesmente física que nós temos aqui. Nós temos sonhos de ter uma grande igreja presbiteriana na cidade de Salvador, e nós esperamos chegar lá.
Nós temos sonhos de ver grandes feitos na cidade de Salvador e esperamos conquistar esses feitos. Se você pudesse olhar daqui a 25 anos, quando você estivesse despedindo, você pudesse dizer: eu cumpri, e tudo o que fiz prosperou pela graça de Deus. Mas como será bem sucedido as nossas vidas? Há alguns segredos que o Senhor coloca nesse texto. O primeiro deles é saber o que nós vamos fazer. O grande problema das pessoas é que elas não sabem o que vêm fazer. E nem sabem o seu propósito, o seu objetivo. E começam a fazer 1001 coisas e não conseguem chegar a nada. Nós temos de traçar um plano, temos de ter um objetivo, temos de ter um planejamento. Aqui, quando Deus chamou Josué, Deus estabeleceu para ele: vai fazer com que o povo passe o Jordão, para que o povo conquiste a terra, para que o povo tenha a terra que eu já dei ao povo. O espírito de gratidão deveria estar presente na vida de Josué a cada instante. Tudo que ele iria conseguir era simplesmente aquilo que Deus já havia dado, já havia proporcionado. Deus é que iria dirigir todas as coisas. Então, reverendo Leandro, faça um plano, faça um planejamento. Sonha que aquilo que você quer para a igreja, para o seu ministério, para o seu trabalho. E não comece simplesmente um pedaço aqui, um pedaço ali, e não vai chegar a lugar nenhum. Estabeleça metas com o seu conselho. Estabeleça sonhos com os seus irmãos. Nós só somos bem-sucedidos quando nós temos diante de nós o que queremos fazer. Se nós não sabemos o que nós queremos fazer, mesmo que seja impossível aos nossos olhos, nós não vamos conseguir nada. Poderia alguém levantar a pergunta: mas Josué tinha que ter consciência que ele foi chamado para um trabalho específico, como cada um de nós somos chamados para alguns trabalhos específicos. E nós temos a obrigação de entender isso. O momento histórico que nós vivemos, as lutas que nós passamos. Às vezes é difícil a gente fazer uma análise dos Estados Unidos da América do Norte sem lembrar do nosso irmão Abraham Lincoln. Mas por que a vida de Abraham Lincoln marcou tanto a história? Que Abraham Lincoln entrou para o governo sabendo o que ele tinha de fazer. Ele tinha de libertar. Ele tinha de dar liberdade às pessoas. Ele tinha de dizer para o país que o sul era igual ao norte e que o norte era igual ao sul. Ele tinha a obrigação de dizer para os homens que era impossível continuar tendo escravo nas lavouras, que a liberdade precisava estar presente tanto nas fábricas do sul, como nas fábricas do norte, como nas lavouras do sul. Ele tinha um propósito estabelecido. Ele tinha sonhos no coração. E a história registra ele como um dos maiores presidentes da história. Se nós examinarmos, poucos anos ele ficou. Para as suas marcas foram poderosas. Os seus propósitos sempre estão presentes na nação americana. A igualdade das pessoas. Todos são iguais. Quais são os propósitos que nós temos? Quais os sonhos que nós possuímos? Como nós queremos de fato cumprir aquilo que Deus, pela sua graça, tem estabelecido para nós, ou nós somos simplesmente colocados na história por um espaço de tempo? Quando eu entrei no Supremo Concílio de nossa igreja,
eu coloquei diante do Senhor que nós íamos ter como objetivo a evangelização, plantação de novas igrejas, abertura de novos campos. Não importava o tamanho do lugar nem a região, a igreja estaria presente. E é isso que nós temos feito nesse Brasil todo, de norte ao sul, de leste a oeste, desde 2002, viajando, região por região, lugar por lugar, com o mesmo propósito: estabelecer igrejas, novos campos, para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, Leandro, que você precisa ter, é saber com quem você anda. Josué sabia que ele estava andando com Deus. Há muitas pessoas que não sabem com quem está andando. Com quem você vai andar? É interessante nesse texto que Deus coloca isso para Josué de uma forma muito clara. Ninguém te poderá resistir todos os dias. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei com você. É muito importante saber com quem nós andamos, a ética que nós temos, a ética do pastor, a ética da igreja, a ética do nosso conselho, aquilo que nós estamos servindo. Então nós temos de ter consciência que nós andamos na presença de Deus. Muito mais que prestar conta à denominação a qual você serve, é prestar contas a Deus. Muito mais que falar com os presidentes dos sínodos, é falar com o Senhor da história, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais que se colocar diante de cada um de nós para dizer: olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, é se colocar-se perante o Senhor e ter a certeza que o Senhor está com você. Quando entrar numa luta, não pense que você vai ser vitorioso, mas Deus pode dar a vitória. Quando precisar de viajar 2, 3, 4 dias, lembre que o Senhor vai guardar a sua casa. O Senhor vai guardar a sua esposa, vai guardar seus filhos e vai cuidar deles. Nós precisamos saber que nós estamos fazendo a obra de Deus. Tudo é para a glória e louvor do Senhor. Nós simplesmente passamos, ano após ano. De uma hora para outra nós descobrimos que nós envelhecemos, mas nós só seremos bem-sucedidos se nós tivermos a certeza que estamos andando com Deus. O Senhor está comigo em todos os lugares. Esse é o grande desafio do apóstolo Paulo: andar no Senhor, retratar o Senhor. Eu gostaria, Leandro, que as pessoas pudessem ver Jesus na sua vida, em cada atitude, em cada palavra, em cada situação. Como fora Sadhu Sundar Singh, quando ele chegou na casa do missionário na Alemanha, na Inglaterra, bateu na porta, a criada abriu a porta, recebeu Sadhu, não sabia quem ele era, disse: estou procurando o missionário tal. A senhora disse: volte mais tarde, que ele saiu. E quando o missionário chegou e perguntou para ela: quem esteve aqui? Ela disse: esteve aqui Jesus. Que o retrato de Sadhu Sundar Singh era como Jesus. Ele ficou conhecido na história como o homem que andava com Jesus. E nós temos de moldar a nossa ética, moldar a nossa posição, moldar a nossa maneira de ser, como Cristo Jesus é. E vai ter horas difíceis. Vai ter hora que você vai ter de chamar o conselho para orar. Vai ter hora que você vai ter de chamar a igreja para orar. Eu me lembro do Supremo Concílio de 2002, uma das decisões mais difíceis para a nossa igreja. Era uma hora de uma decisão muito séria. Os irmãos que estavam no concílio em 2002 devem lembrar.
E a única saída que nós tivemos foi convidar a igreja para orar. Depois, em 2006, também tivemos uma decisão que a igreja estava dividida. Todos pensavam que nós saímos de lá com a igreja rachada, arrebentada. Era um momento crucial para a igreja. Os irmãos se possam lembrar, naquele momento eu disse, vamos todos ajoelhar e vamos orar. Para depois nós recebermos o relatório. Deus tem algo a nos ensinar nessa noite. Nós andamos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo nosso. Terceira coisa, eu gostaria que você pudesse lembrar sempre, para ser bem-sucedido, seja um estudioso da palavra de Deus. Medite na palavra de dia e de noite. Há tempo e há fora de tempo. Há momentos na vida que você vai ficar numa situação sem saídas. Você vai encontrar um momento que você não vai ter respostas. Eu me lembro, uma noite, eu estava em casa, eu cheguei em casa tarde, e quando eu entrei dentro de casa, minha esposa disse, fulano de tal, mandou um recado que qualquer hora que você chegasse, você ligasse para ele. Eu disse, minha esposa, já são 1h da manhã, eu vou ligar. Ele disse, qualquer hora que você entrar em casa. Aquele homem que eu liguei era o homem que detinha toda os ônibus da cidade, os ônibus suburbanos pertenciam a ele. Aí eu liguei para ele e disse, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor aqui na minha casa. Ele disse, mas são mais de 1h da manhã. Disse, eu gostaria que o senhor viesse aqui em casa. Aí eu saí de casa, fui à casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, olhei para ele e disse, pastor, há muitas coisas que estão acontecendo comigo. E possivelmente hoje seja a noite mais dura da minha vida, porque como estou olhando a situação, eu perdi tudo. Olhei para ele e disse, o senhor tem lido a Bíblia? Ele disse, tenho. A riqueza de Deus é mais que todas as coisas. Foi Deus que te deu tudo. Mas Deus pode mudar a história. Mas como? Não sei. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Vamos ler as Escrituras. Vamos buscar uma saída. Amanhã cedo Deus vai ter a resposta para o Senhor. E assim nós ficamos da 1 até 3h30 da manhã. Quando era 3h30 da manhã, ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor me põe na cama? Eu olhei para ele e disse, mas como? O senhor é bem mais velho do que eu. Disse, mas gostaria que o senhor me colocasse na cama. Perguntei à esposa dele, disse, a cama está arrumada. Vamos no quarto dele. Ele deitou, segurou na minha mão, oramos mais uma vez. Orei com a esposa, despedi deles, disse, amanhã cedo eu vou voltar. No outro dia eu recebo a ligação daquele homem dizendo, pastor, aconteceu alguma coisa, mudaram completamente os negócios, e a proposta é outra, e eu vou ter mais que eu tinha. Eu disse, meu querido, nós precisamos crer que a palavra de Deus é que nos faz prosperar. Então, Leandro, pastor, é isso. Pastor não tem hora, pastor não tem dia, pastor é um estudioso da palavra de Deus. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Tenha convicção do que o livro da lei fala, para que você seja bem-sucedido em todas as coisas, em todos os lugares que você colocar os seus pés, e em cada casa, que você possa ser conhecido na cidade como homem da Bíblia. É muito sério isso, meus amados. Eu tenho uma missionária que eu gosto muito dela, Célia. Célia é uma mulher especial. Não sei se alguns irmãos já encontraram algumas missionárias que
a gente fica pensando, por que Deus não faz mulheres como estas mais vezes? Ela ama o trabalho dos bairros, ama as pessoas, e é respeitada por todos. E ela, um dia à noite, ela saiu para visitar uma família e se perdeu no bairro. E ela foi para um lugar bem perigoso do bairro, e estava ela e outra irmã, e ela disse para a irmã, eu não sei porque eu vim para esse lugar. E eu não estou sabendo mais aonde nós estamos. Se nós o encontrarmos, eu vou ligar para o pastor para que ele venha nos buscar nesse lugar. E a Célia ficou ali. Quando saiu uma pessoa de um buraco, de um matagal, todo esfarrapado, um jovem, olhou para ele e disse, a senhora é a missionária, a senhora é a mulher da Bíblia. O que eu mais quero hoje é um abraço. E ela abraçou aquela vida. Daí a pouco veio outra moça de outro lugar, toda arrebentada pela droga. Olhou para ela e disse, a senhora é missionária, a senhora é a mulher da Bíblia. Cuida de mim. Meus amados, será que nós somos conhecidos como homens e mulheres da Bíblia? Ela fez uma revolução naquele bairro. Fez uma revolução com aqueles que estavam caídos, não tinha ninguém para abraçá-los. Nós temos muita gente assim nesse mundo nosso, que nós precisamos resgatar. Nós precisamos dar nova vida e novo entendimento. Para ser bem-sucedido, e eu termino dizendo ao meu amado, querido irmão e amigo Leandro, e a todos nós, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. Eu diria, não tenha medo. Quem tem medo não cresce. Você não precisa ter medo de nada. Nada pode atemorizar sua vida. Não há assombração? Não existe. Não há nada que possa trazer medo para você. Se a pessoa quiser tirar a vida, só se Deus permitir. Porque a vida e a morte pertencem a Deus. Não tenha medo. Ser ministro de Deus é para quem é corajoso. Quem tem disposição para pagar o preço. E às vezes o preço é alto. E nós temos de pagar. Que Deus assim nos abençoe a cada dia. Que nós possamos entender o projeto de Deus para nós. E possamos dizer, é bom começar, mas é muito melhor terminar. Daqui a 25 anos, eu não vou estar aqui mais, que já fui, para a glória. Mas quem aqui estiver, vai dizer, começou bem, terminou melhor ainda. A igreja agora é outra igreja para a glória de Deus, por louvor de Deus. É tão bom saber disso. Mas para que isso aconteça, meu querido, saiba o propósito de Deus. Por que você está aqui? Saiba que Deus está com você, dia após dia. Você ande com Ele. Saiba que tem a palavra para instruí-lo. Leia a palavra. E saiba que Deus quer um homem corajoso. Um homem sem medo. Um homem que não assusta, nem de más notícias. Um homem que crê na soberania da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.